Turminha, boa tarde. E aí, como vocês estão? Passaram bem de ontem? Conseguiram realizar as tarefas? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, onde nós faremos a correção de matemática e também faremos a correção e outras atividades dos módulos de língua portuguesa, ok? Vamos lá, a Pro preparou aqui a correção para vocês. Vamos ver aí? Muito bem! Hoje é dia 14 de maio de 2020 e nós vamos começar fazendo aí as correções, ok? Muito bem, antes de tudo, vamos iniciar como nós fazemos sempre, fazendo a nossa oração. Certo, turma? Vamos lá? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, turma. Recordando aí então, né? Nós vamos relembrar o nosso quadro de ordens e classes que nós utilizamos para fazer a composição e a decomposição numérica. Então, aqui, bem nesse nosso ladinho, nós vamos ter a primeira ordem que nós vamos ter é a ordem das unidades simples. A segunda, as dezenas que nós conhecemos, onde cada número, né, equivale a 10 unidades. As centenas, que é a terceira ordem, onde cada número aí é multiplicado por 100, no caso, vale 100, a centena vale 100. A próxima classe, nós vamos ter a classe dos milhares, que é essa, ó, que nós vamos explorar, que nós estamos explorando no módulo 12. A classe dos milhares, nós vamos ter a unidade de milhar, que vale 1000, a dezena de milhar, que começa a ser multiplicado por 10.000, que é a quinta ordem, a sexta ordem, que é das centenas de milhar. E depois nós passamos aqui para a classe dos milhões, lembrando, cada 3 ordens vai formar uma classe. Então, toda classe numérica ela é formada por unidade, dezena e centena, que vai recebendo as outras nomenclaturas, tá? Todo número ele vai ter a ordem e a classe. Por isso que a gente fala dos valores relativos e o valor absoluto desses números. E também, olha aqui a curiosidade, por isso que a cada 3 ordens, ó, eu tenho um espacinho para começar a próxima ordem, ok? Então, relembrando, ontem nós falamos sobre diâmetro, que é a medida de uma ponta a outra de uma esfera. Nesse caso, nós utilizamos como medida o quilômetro, certo, turma? E vimos aqui, ó, revimos o que nós já sabemos sobre os planetas do sistema solar e nós verificamos as medidas desses planetas, no caso, os diâmetros, ok? Muito bem. Aqui, na próxima parte que nós temos, que nós vamos estar fazendo a nossa correção do nosso slide, certo? Vamos lá. Nós vamos para a correção dos exercícios, onde a Pro ontem fez um para vocês e depois nós fizemos os próximos exercícios para casa, juntamente com o em casa, que era a revisão de tudo isso. Certo, turminha? Relembrando aí, nós tínhamos que fazer o exercício 1 da atividade 1, colocando todos esses diâmetros que nós vimos na ordem decrescente, ó, ou seja, da maior para a menor numeração aí em quilômetros. Então, aqui está a sequência completa. No número 2, que ontem nós já havíamos realizado, nós temos aqui a pergunta: qual desses planetas, o dele se refere aos planetas Mercúrio e Marte, que nós estamos analisando, é o com maior diâmetro? Então, o maior deles é o planeta Terra, que tem aqui, ó, 12.756
quilômetros de diâmetro. Nós realizamos as continhas, espero aqui que vocês entendam o que a prof fez. Então, de novo, ó, repetindo o que nós já vimos ontem, né? De 6 eu vou tirar 5, ou 5 para chegar no 6, falta 1. Aqui o 5, ele é menor, nesse caso eu preciso fazer o empréstimo da minha outra ordem. Então, nós emprestamos 1 para o 5, ele deixou de valer 5 e ficou valendo 15. 7 para chegar no 15, 8, ok? Aqui o 7 passou a valer 6 por ter emprestado para a dezena e ele vai precisar também de uma ajuda, porque de 8 eu não posso tirar aqui do 7 ou do 6, 8, que é um número maior. Então, nós fizemos o empréstimo da outra ordem. Ele deixou de valer 6 e passou a valer 16. Então, 8 para chegar no 16 também são 8. Ou, né, de 16 menos 8, nós temos aí 8. O mesmo caso aconteceu aqui com o 2, que emprestou para o 7, as 2 unidades de milhar, emprestou e ele ficou então valendo apenas 1. O 1 que estava aqui sozinho emprestou para esse outro 1, formando o número 11. Então, 4 menos 11, 7. Aqui nós temos a diferença. Lembrando, igual nós vimos, né, anteriormente no slide, os termos das operações matemáticas é que possibilitam nós sabermos a conta a ser realizada. Então, quando eu quero saber a diferença, resto ou diferença é o resultado de uma conta de menos, de uma subtração. Ok? Certo, turminha? Todo mundo entendendo? Tudo certinho? Ótimo! Vamos lá. No exercício número 3, nós vamos compor o número. Lembrando que quando eu componho o número, eu vou formar o número a partir de ordens ou a partir de quantidades, como nós faremos num exercício mais adiante. Então, aqui nós temos o seguinte: 4 centenas, que equivalem a 400, 0 dezena eu deixo zerado, 3 unidades, formando o número 403. 2 centenas, 200, 7 dezenas, 70, 6 unidades, 276. 9 centenas, 900, 1 dezena, 10, formando 910. 7 centenas, 700, 3 dezenas, 30, 5 unidades, o 5, propriamente dito, 735. 3 centenas, 300, 3 dezenas, 30, 4 unidades, 4, 334. 7 centenas, 700, 6 unidades, 6, 706. Ok, turma? Certinho? Vamos conferir então agora a próxima página, página 164, que ontem nós já havíamos colocado aí o número, né? Então, aqui olha o que nós temos. Na página, nós vamos colocar nesse quadro posicional, que é semelhante ao que nós vimos lá no início, as medidas, os diâmetros desses outros 2 planetas, Marte e Mercúrio. Então, lembra, no quadro de ordens e classes, nós nunca vamos poder colocar mais do que um número, porque a gente só faz até o número 9, né? Não pode ter 2 números na mesma casinha, cada número dentro de um quadrado. Então, aqui está a medida de Marte, 6.780, e a medida de Mercúrio, 4.875. Conferiram aí? Vamos para o próximo. Muito bem. Agora, nós estamos aqui na página 200, na página 165 e a 166 também para fazermos a correção. Aí está, turma, toda a decomposição. Nós já havíamos feito esse primeiro exercício para vocês lembrarem. E vamos só aqui recordar e tirar a dúvida. Toda vez que eu estou fazendo uma decomposição,
A decomposição, lembrando que é o contrário. Opa, vamos voltar aí o nosso slide. A decomposição, nós temos aqui, primeiramente, o número formado e eu vou estar separando as ordens, ó, milhares, centenas, dezenas e unidades. Ou seja, esse número é um número que eu digo que tem 4 ordens e ele vai ter 2 classes, as unidades simples, que é unidade, dezena e centena, e vou ter aqui a classe dos milhares, que é a unidade de milhar. Quando eu quero a centena de um número, mas esse número ele é uma milhar, eu vou agrupar a unidade de milhar com a centena e completar as demais unidades. Se eu quero a dezena desse número, eu vou colocar até a dezena que eu tenho, agrupando as classes que vieram antes da dezena, certo? Aqui é uma outra forma de decomposição. Nessa nós estamos fazendo a decomposição por ordens. Aqui por quantidades, ó, a leitura do número propriamente dito. 6.780 e a unidade dele é uma unidade sem grupo formado. Lembra o que nós já vimos? É uma unidade que a gente chama de unidade sem valor, porque não formou nenhum grupo. A prova disso está nesses 2 últimos, onde nós temos agora os agrupamentos pela multiplicação, ou seja, toda vez que na decomposição nós tivermos o sinal de multiplicação, nós estamos dizendo quantos grupos nós formamos. Lembra o nunca 10 e o nunca 6? Lá não formávamos grupos de 6, grupos de 10? Aqui é o mesmo procedimento, só que com unidades maiores. Então, olha o que nós temos aí. Nós temos nesse número 6 grupos com 1000, 7 com 100, 8 grupos de 10 e nenhum grupo de 1. Já aqui, nós fizemos a decomposição pela multiplicação do 1000. 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. 100, 10 vezes 10, 100. E o 10 e a unidade permanecem da mesma forma. E agora a escrita do número. Relembrando o que nós já vimos. Escrita do número, escrita por extenso, valor de cada algarismo, é desta forma que nós fazemos. 6.000. Por que tem essa vírgula, Pro? Essa vírgula que nós vemos aqui, ela vai separar 2 classes numéricas. A classe das unidades simples e a classe das unidades, aqui no caso de milhar, que é uma outra classe que nós temos, ou seja, a segunda classe numérica. Por isso que nós colocamos vírgula. Quando nós fazemos a escrita, e essa escrita está dentro da mesma classe numérica, nós colocamos a letrinha E. Então, nós temos 780. Ok? Agora, ninguém vai mais errar, porque já está descobrindo aí a dica que a Pro deu para vocês. O exercício B, a mesma coisa que o anterior, nós vamos falar aí de Mercúrio, ó. Todos os preenchimentos, confiram. Lembrando, se você fez alguma coisa errada, você pode pausar o vídeo, olhar novamente, apaguem para deixar tudo em ordem na apostila de vocês. Certo, galerinha? Vamos lá. Aqui no exercício 3, nós vamos, diferente do anterior, nós vamos compor o número. No exercício anterior, nós estávamos decompondo. O número está pronto e nós vamos separar o número. Nesse daqui, nós temos o número dito por ordens e nós vamos agrupar para formar a quantidade. Então, aqui, ó, 1 milhar, 4 centenas, 0 dezenas e 3 unidades, 1.403. 3 milhares, 2 centenas, 7 dezenas e 6 unidades, 3.276. 8 milhares, 9 centenas, 0 dezenas e 2 unidades, 8.902. Aqui, 7 milhares, 7 centenas, 3 dezenas e 5 unidades,
7.735. 5 milhares, 0 dezenas, 0 centenas, desculpe, 3 dezenas e 4 unidades, 5.034. 6 milhares, 4 centenas, 5 dezenas e 2 unidades, 6.452. Conferiram aí, amores? Vamos lá, atenção na atividade. Olha lá, de novo, número 4, compor. Só que no número 4, ó, nós não temos a escrita das ordens, mas nós temos a quantidade pronta, que é só nós agruparmos para formar aí todos esses números. Mas olha lá, gente, cuidado com o zero intermediário, vejam as quantidades e coloquem aí dentro do número, para estar formando todos esses números que nós temos aí. Ok? Vamos lá para o próximo. Agora, nós vamos corrigir a nossa lição de casa. Página 167 a 168. Então, aqui, ó, vamos decompor o número 305, que é o número da ordem das centenas, das unidades simples, no caso, né, da classe das unidades simples. Então, nas diferentes maneiras de escrita, aditiva, que é somando, lembra a adição, e multiplicativa. Olha aqui o resultado que nós temos. Ok? Confiram aí direitinho. Exercício número 2. Nós vamos compor novamente os números, igual o exercício que nós já fizemos lá na página anterior, lá na página 166. Então, aqui, olha o que nós temos. 2 centenas, que são 200, 7 dezenas e 2 unidades, 272. 5 centenas, nenhuma dezena e 6 unidades, 506. 8 centenas, 800. Nem 30 dezenas e 5 unidades, 835. 6 centenas, 600. 4 dezenas, 40, mais uma unidade, 641. 7 centenas, 700. 7 dezenas, 70 e 3 unidades, 773. 4 centenas, 400, 5 dezenas, 50, 450. Vocês podem perceber que nesse caso, nós não temos unidades. Porém, nós vamos deixar aqui, ó, o número 5 da dezena e o 0, ele já fica na classe das unidades. Quando acontece isso, nós não podemos deixar de colocar o número, ok? E a última, 9 dezenas e 7 unidades, tá? Aqui, gente, ó, a Pro cometeu uma gafe aqui, vamos arrumar aqui. Então, aqui nós ficamos com 97, não 907. Ó, olha aqui o que a Pro fez, isso está errado, tá? Na hora de colocar, fui no ritmo das centenas, mas são dezenas. Então, aqui considerem 97, ok? Próximo. No próximo que nós temos aí, então, nós vamos ter o número 3.754, para nós treinarmos de novo a decomposição de diferentes maneiras, certo? E realizar, por último, a escrita do número, ok? Muito bem. No último exercício, deixa eu vir aqui para o meio da folhinha de vocês, nós vamos colocar a composição, ou seja, um número composto, qual é o número que nós formamos a partir daqui, e depois vamos escrever, fazer a escrita desse número. Então, aqui nós temos a correção desses exercícios. Ok, galerinha? Lembra, se tiver alguma dúvida, é só perguntar para a Pro no chat que a Pro responde para vocês. Ok? Próximo slide. Vamos lá.
Fim! Muito bom! Aqui a gente conclui a nossa aula de correção de matemática e já nós vamos para o próximo módulo, que é o próximo 13, o módulo 13, onde nós vamos criar e solucionar situações, problemas. Ok? Beijo, turma! Até daqui a pouco!